Olá, quarto ano A! Estamos chegando ao final da nossa 14ª semana. Amanhã já começa outra, né? Então, nós estamos aqui na quarta-feira, dia 16 de junho. Vamos para a nossa aula 5, né? Com ciências no livro e matemática impressa. Então, no livro de vocês, nós vamos falar sobre mais um tipo de micro-organismos. Nós falamos já sobre fungos, falamos sobre as bactérias, não foi? Falamos também sobre os vírus e hoje nós vamos falar sobre os protozoários. Já ouviu falar? Pode não ter ouvido falar no nome protozoários, mas você já ouviu falar sobre doenças que são causadas por esse micro-organismo, como a malária, por exemplo, certo? Então, nós temos muitas doenças que são causadas por protozoários. Os protozoários, eles vivem muito em ambiente com água, certo? E também em terra bem molhada, terra bem úmida. E ele pode estar, inclusive, em plantações, por causa da terra molhada. Então, às vezes, uma verdura, às vezes, algum alimento, né, que eu vá comer, possa ter. Então, por isso que a gente tem que desinfetar os alimentos, né, que trazemos para casa. Aqui mesmo no texto, que você vai ler esse texto com muita atenção, ele fala sobre a amebíase e a giardíase, que são doenças causadas por um micro-organismo protozoário, certo? E isso tudo ocorre em lugares com má condições de higiene, com condições de limpeza, né, muito ruins, certo? Então, vamos supor aqueles lugares em que o esgoto, né, a sujeira da pia, do banheiro, corre solta assim na rua, por exemplo, é um lugar que você vai pisar, é um lugar que você vai andar, né? Vai para o solo onde você planta, para a água que está no subterrâneo, no subsolo. Então, tudo isso pode ser atingido por esses micro-organismos, porque eles vivem na água e na terra também. Então, eles podem contaminar muitas coisas que nós usamos e os locais onde nós vamos, os ambientes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ali, ó, com a alimentação. Sempre lavar e desinfetar, né, verduras, frutas, com muito cuidado, cozinhar bem as carnes, né, e outras coisinhas que podemos fazer para manter a higiene do ambiente, ter saneamento básico. O que é saneamento básico? Tratamento de água, tratamento de esgoto, né, não deixar nada assim sujando o ambiente e nem sujando as coisas que nós precisamos ter ao nosso alcance. Esses protozoários têm muitos tipos de inseto que passam eles direto para o ser humano também. Não é só através dos alimentos não, tá? Vocês estão vendo aí, ó, dois insetos, que é o barbeiro, tá vendo esse aqui, ó? E um mosquito prego. Eles passam duas doenças causadas por protozoários. O barbeiro, ele é um inseto que transmite a doença de Chagas, que ataca o coração. E o mosquito prego, né, ele transmite o protozoário da malária. Então, você já ouviu falar que alguém teve malária? É um protozoário, não é vírus, não é fungo, não é bactéria, é um protozoário. Não vai confundir. O que você está vendo aqui são insetos que carregam o protozoário dentro deles. Eles são, né, transmissores. Eles pegam o protozoário que estão dentro dele, na hora que vai picar a pessoa ou o animal, e passa para esse outro ser vivo. Então, a melhor maneira é se livrar desses insetos, né, mantendo o local limpo, livre desses insetos, e também os alimentos desinfetados, né, cuidado bastante, certo? Então, nós vamos fazer uma atividade aqui que tem um texto antes, que eu vou até ler com vocês. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Doenças negligenciadas. Você já ouviu falar em doenças negligenciadas? Muitas pessoas no Brasil e no resto do mundo vivem em condições de pobreza, sem moradia segura, instalações sanitárias como banheiro, por exemplo, não tem, né? Sem saneamento básico, ou seja, sem uma água encanada, sem uma rede de esgoto para jogar a sujeira do banheiro, a sujeira da pia, né, no local certo. E em constante contato com o ambiente sem higiene, sem limpeza. Então, há muitas pessoas que vivem, né, em condições assim. E quem é que é responsável por manter essas condições adequadas? Com saneamento básico, ambiente limpo, né? Os nossos governantes deveriam cuidar disso, né? Mas tem locais que, infelizmente, não há esse cuidado dos nossos governantes. Essas condições favorecem, né, nas populações mais pobres, o surgimento e a transmissão de diversas doenças mencionadas nessa unidade,
como a doença de Chagas e a malária, que acabamos de falar. Tais doenças, entre outras, são consideradas um problema global de saúde pública, pois causam anualmente a morte de 500 mil a 1 milhão de pessoas. Já pensou tanto de pessoas que morrem por doenças como esse tipo, que a única coisa mais que poderia, sim, ajudar e mais simples que é a questão da higiene, né? Questão de cuidado com o ambiente onde as pessoas vivem, que é uma responsabilidade dos governantes. Na realidade, a prevenção de algumas dessas doenças é relativamente simples, tá vendo? Como você já viu nessa unidade, ao estudar os protozoários, né? No entanto, tais doenças permanecem negligenciadas por fatores como falta de interesse dos governos em usar os recursos públicos para saneamento básico e falta de interesse dos fabricantes de medicamento em atender, né, os consumidores mais pobres. Então, falta o quê? Apoio, né, a cuidados básicos para a população que precisa, certo? Então, eu falei muito na palavrinha que está escrita aqui, que é negligência, né? Negligenciar. E a tarefinha é sobre isso, por isso que eu não expliquei o que é. Porque você vai pesquisar, vai conversar com sua família, vai pedir ajuda aí, vai pesquisar isso, tá bom? Você vai fazer o que está falando aqui nessa parte, ó, tá? Nessa parte aqui, ó. Com a orientação do professor, como eu não estou aqui, mas estou dando a orientação através do vídeo, né? Procurem um dicionário o significado da palavra negligenciar. Pode ser no dicionário pela internet mesmo, não tem problema. Então, você vai procurar o que significa a palavra negligenciar. Depois, dê uma explicação para essas doenças que serem chamadas de negligenciadas. Então, você vai procurar saber o que é negligenciar e vai fazer o quê? Vai explicar aqui embaixo por que essas doenças aí que a gente falou que precisava só de ter a ajuda do governo na questão da higiene, dos cuidados do ambiente, né? Por que essas doenças são negligenciadas? Você vai explicar aqui, vai usar a ajuda aí da família também, tá? Mas a primeira parte é procurar o que significa negligenciar, ok? E na nossa aula 5, na parte impressa, nós temos matemática. No livro vocês começaram, lembra? Falar sobre gráfico. Aí eu dei aquela explicação, vocês viram que tem no livro para fazer, né? Então, aqui nós temos também sobre gráfico. Tem algumas informações aqui em cima e depois vocês vão fazer o gráfico abaixo, tá vendo? Então, vamos primeiro ler aqui. Rosinha ganhou algumas prendas, alguns brindes, né? Para a barraca da pescaria de uma festa junina. Ela precisa contar quantas prendas ela recebeu, quantos brindes ela recebeu. Ajude-a completando a tabela e depois o gráfico. Então, o que você vai fazer primeiramente? Você vai observar quantos brindes tem de cada um aqui, certo? E depois você vai marcar na tabela, nessa tabela aqui abaixo, tá vendo? Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a bonequinha, vamos contar. Tem uma aqui, outra aqui e outra aqui. Quantas deram? Certo? Deram 4. Então, você vai colocar aqui que foram 4. E assim você vai fazer com os outros objetos, com os outros brindes. Quantos brindes de cada um ela conseguiu arrecadar? E você vai colocar nessa tabela aí. Completou a tabela, você vai fazer o gráfico. Quantos bonequinhos eu falei que tinha mesmo? Eram 4, não é? Então, você vai pegar e pintar a barrinha da bonequinha, essa barra do gráfico dela, né? A barrinha do gráfico. Então, seria 1, 2, 3, 4. Aí, você vai pintar. Lembra que aqui não dá para eu pintar direito, porque é um programinha, né? Mas você pinta com maior capricho, que aqui não deu. Mas você entendeu que, no caso, você só vai ter que pintar até o quadradinho que mostra a quantidade daquele brinde, ok? Feito isso, você fez o gráfico dos brindes que ela recebeu. Depois você vai fazer um outro gráfico, só que aí é particular. Como assim particular? Pessoal. Você vai fazer da sua família aí. Agora é com você. Vamos fazer uma pesquisa sobre brinquedos. Pesquise com seus familiares qual brinquedo da lista abaixo eles preferem. Anote sua preferência também. Você também vai anotar o que você gosta. Vá marcando na tabela com os pauzinhos, tá? Cada voto dado. Anote o total de cada brinquedo na tabela, aí depois preencha o gráfico, pintando os quadradinhos das barrinhas, tá? Então, você vai fazer assim.
Tá vendo esse de vermelho? É o exemplo que eu dei, ó. Vamos supor, aqui fosse qualquer brinquedo, né? Qualquer brinquedo. Aqui é a quantidade de votos que ele recebeu. E aí eu coloquei em forma numérica aqui no total. Você entendeu? Cada voto é uma barrinha. Como é que faz essa barrinha? Por exemplo, a pessoa votou na bola uma vez. A pessoa votou na bola uma vez. É uma barrinha assim, ó. Aí veio outro e botou na bola também. Outra barrinha. Mais um voto. Mais um voto. Mais um voto. Quando fecha assim, ó. Vou fazer de novo, ó. Quando fecha assim, tanto faz o lado. Fechou? São 5. Aí eu já começo outro quadradinho, tá? Mas aí cada vez que eu fizer um pauzinho desse, é um voto naquele elemento, tá bom? Então você vai pegar e pesquisar primeiro, você vai fazer a tabela, brinquedos preferidos. Igual foi feito no exemplo. Faz aqui os votos e coloca aqui quanto foi o total de votos daquele brinquedo. Ainda você tem as opções de bola, boneca, pipa, carrinho e nenhum. Por que nenhum? Porque às vezes a pessoa não gosta de nenhum desses aí. Depois você vai passar essas informações, aqui para a tabela, ou da tabela para o gráfico. Você vai passar a informação da tabela para o gráfico. Vamos supor que a bola, vamos dar um exemplo, que a bola tivesse feito esses 7 pontos aí, 7 votos. Então, eu iria pintar, né, até chegar aqui no 7, ó. Deu para entender? Aí eu ia pintar toda essa parte ali, até chegar no quadradinho que pertence ao 7. Deu para entender, certo? Então, beleza. Aí é bem simplesinho, é uma pesquisa que você vai fazer com a própria família, vai pegar informações verdadeiras, fazer a tabela primeiro e depois preencher o gráfico com as informações do total que você conseguiu aqui de cada brinquedo. Facinho, né? E se os nenhum também vai marcar, tá? Quando for de resposta de nenhum também, ok? Qualquer dúvida, me procure no privado. Até a próxima!